Agora vem comigo porque finalmente a mulher de 22 anos, suspeita de tentar matar o companheiro com golpes de tesoura e faca, se apresentou à polícia. É a Bruna Soares, que gravou inclusive mensagem de áudio, confessando o crime. Lembra? Eu mostrei pra você aqui no BG. Ela falava dos motivos que sabia que a polícia estava na cola dela desde a semana passada. E o companheiro ferido diz que vivia um relacionamento abusivo. Que a Bruna não era só ciumenta, mas era maluca. Isso é o que dizia o João. Que disse o João à polícia. O João, inclusive, disse à polícia que o ciúme dela era tão possessivo, né? Ela era tão dominante que ele não podia nem ir ao banheiro. Né? Que se ele fosse ao banheiro e fechasse a porta, meu Deus do céu. Mas, Bruna, eu quero ficar naquele momento mais íntimo. A doutora Márcia sempre me ajuda aqui com a palavra privado. Né? Não é isso, doutora? Isso. Eu queria ficar naquele momento mais privado. Resume bem, bem. O Tiago Silva acompanhou tudo de perto nesse depoimento dela à polícia. Vamos acompanhar. Um depoimento aguardado por pelo menos 4 dias. Depois de quase ser presa na última sexta-feira, Bruna, enfim, resolveu se apresentar. Jovem, 22 anos, ela foi acusada de tentar matar o marido nesta casa em Curitiba. Assustada com a repercussão da história, Bruna chegou à delegacia acompanhada de uma parente. Caminhou rápido até a sala de depoimentos e falou pouco para a nossa reportagem. Agredia você, Bruna? Não agredia. A Bruna não quer falar agora. Mas para a polícia, Bruna abriu o coração. Contou que era agredida pelo companheiro e agiu em legítima defesa. Ela alegou que foi agredida pelo namorado logo de manhã e que ambos tentaram puxar a faca, a tesoura, houve agressões mútuas. E ela, para se defender, deu facadas e com a tesoura nesse elemento. Porém, Bruna não conseguiu dar uma explicação para os áudios enviados depois do crime, onde fala da raiva que estava no dia em que tentou matar o companheiro. Ele vinha, eu quero um tempo, porque meu serviço tá demais, porque isso, porque aquilo, pra descobrir que tá dormindo em outra. Cansei. Por mim, eu queria ter matado ele. Pena que não deu. Foi no momento da raiva, né? No momento do desespero, né? Não foi, nunca ela teve intenção, né, de fazer isso, né? Foi mais no momento da raiva ali que ela acabou falando, né? Acabou constituindo essas provas aí, né? Mas nada com uma intenção com dolo, né? Nada letal, nada. Bruna contou que no dia da briga foi à casa de João na tentativa de reatar o casamento, mas tudo deu errado. Minha cliente foi surpreendida, estava deitada na cama, né? O agressor chegou, derrubou ela da cama, né? Surpreendeu ela com rasteiras, né? Minha cliente tem um porte que não deve pesar uns 50 quilos, né? E o único meio dela se defender na hora ali foi, né, ela pegando os objetos cortantes, né? Mas não foi nada, né? Não foi com uma intenção letal, né? Não foi com dolo, né? Diante do depoimento dela, o delegado agora poderá ouvir o João Simas para confrontar as duas versões e saber quem está mentindo. Se for comprovado, ele responderá por lesões corporais também. Ele pode ter mentido no depoimento dele? Pode ser. Eu acho meio difícil pelos acontecimentos. Mas quando eu digo, tem uma testemunha presencial que vai contar toda a história para nós. Depois de quase 1 hora de depoimento, Bruna foi liberada e agora vai responder ao processo em liberdade. Sem falar com ninguém, escondendo o rosto, ela saiu pela porta da frente da delegacia. Mas ainda não significa que está livre de ter que acertar contas com a justiça. Que coisa, hein? Que história, minha gente, que história. Aí é o seguinte, em primeira mão você vai acompanhar agora, atenção, em primeira mão, você vai ver agora o que diz o companheiro da Bruna, que levou as facadas, o João. Já não tinha mais nada com ela faz 1 mês e pouco, né? A hora que eu entrei no meu quarto, ela já veio com uma faca querendo me esfaquear, falando que eu tava com outra. Mas eu não tenho nada com ela, né? Daí não tem nem o que falar. E se eu tivesse com outra pessoa, também ela não podia falar nada, né? Porque eu não tinha mais nada com ela. Né? Na cabeça dela, ela acha que eu tenho várias mulheres, né? Mas até então eu não tinha ficado com ninguém, né? Só com ela. Depois que eu terminei com ela, eu não fiquei com mais ninguém, né? Só tava trabalhando e mais nada, né? Cheguei de manhã cedo, ela tinha invadido a casa, daí ela tacou fogo nas minhas roupas, queimou tudo nas minhas roupas, minha cama, quebrou tudo que tinha dentro de casa.
rasgou, que não queimou, ela rasgou o resto. Até o coitado do cachorro, ela tava batendo no cachorro que não tinha nada a ver com nada. Ela fala que vai me matar, que se eu fazer alguma coisa não vai ficar assim, que ela vai mandar arrancar minha cabeça, que vai pular lá em casa e me matar quando estiver dormindo. Primeiramente eu vou ver se eu acho um lugar pra me ficar, né? Uma casa pra me alugar, que lá é sem condição de ir, né? Não tem condição de voltar lá, porque a gente fica com medo, né, de voltar lá e ainda é capaz de acontecer alguma coisa, fazer alguma coisa com a gente, né? Sempre quem batia em mim era ela, né? Eu nunca levantei a mão pra nada nela, né? No meu caso, se eu fosse dar uma facada nela, com certeza eu tava preso essas horas, né? Não tava na rua igual ela tá, né? Tá vendo, Tá vendo? Ó, tem os dois lados da história aqui no Balanço Geral, aqui no BG. Tem os dois lados. Ele dizendo que ela era agressiva, que batia sempre nele e que era ciumenta, que era possessiva, que era dominante. Ela foi à delegacia, depois de 4 dias, para dizer que ele era o cara que agredia ela. E agora? Quem será que tem razão? Que situação, doutora Márcia? Um relacionamento, no mínimo, altamente disfuncional, ou seja, que as pessoas não estão lá para progredir, e sim para se agredir, né? Seja com palavras, seja fisicamente, mas altamente disfuncional pelas palavras dos dois. Os dois não estão dizendo que isso não estava dando certo, que os dois alegam ter sido agredidos um pelo outro, mas ainda assim tentaram uma manutenção em conjunto. Mas vamos lembrar que depois do fato, dias depois do fato, a Bruna mandou um áudio para uma amiga dizendo que pena que eu não consegui matar ele. Peraí. Lembra disso, Jason? Não só vou lembrar, como vou pedir para tocar esse áudio. Tá na ponta da agulha aí? Roda pra nós, vamos ver. Quando eu tava machucando ele falava: para, tá doendo, você vai me matar, tá machucando. Eu batia no peito assim e falava: aqui, ó, você machucou aqui, ó. Se eu te matar aqui não vai doer tanto como você me machucou aqui dentro. Teu filho, comecei a falar: ele, sai daqui, não tenho nada com você, vai embora, não sei o que, socorro, tá me matando. Aquilo dá vontade de mandar ele calar a boca, assim, sabe? Foi quando eu peguei a tesoura e pulei nele. Daí ele parou de gritar, assim, sabe? Saiu correndo na rua. Daí saiu aquele monte de vizinho dele lá, ele chama a polícia, chama o SAMU, não sei o que. Eu peguei e saí andando, falei: vai ter volta, se vier atrás de mim eu vou te matar. E saí, fui andando bem de boa pela avenida, bem tranquila, 7 horas da manhã. Policial de mulher é brava e corajosa, hein, doutora Márcia? Essas são as palavras dela, né? E não é naquele, como disse o advogado, na hora da raiva. Já tinha passado esse momento, ela estava relatando até com certo orgulho, né? O que ela tinha feito, né? Então, é difícil. A polícia leva isso em consideração, doutora? Tudo que pode ser somado, né? Claro, vai ter as perícias do local, os exames de lesão dos dois, já que ela disse que estava sendo agredida, né? Então, ela tem que ter marcas disso, né? Faz parte, né? Então, ele estava machucado ali. Isso nós vimos, né? Mas tudo isso tem que ser levado em consideração, porque as provas isoladamente não fazem nada. O que as provas fazem é a soma delas. E cada um vai responder pelos crimes que cometeram. Mas esse áudio dela, ele não demonstra que ela estivesse naquele momento em que ela está falando, que estivesse com raiva. E sim que ela estivesse relatando como se tivesse contado. Olha, eu fui dar uma volta com o cachorro, né? Era a mesma coisa. Mesma coisa. E lá, tem aquela imagem, até vou pedir para repetir, a gente já vai para o próximo assunto, da faca, né? O delegado mostrando como é que ficou a faca, né? Eu acho que dá até para perceber naquela imagem ali da faca, como é que ficou a faca, né? Desmontou a faca. Desmontou a faca, né? Eu lembro que além da faca, também teria usado uma tesoura também. Ou seja, é um certo descontrole no momento. Talvez ela não quisesse matá-lo, mas feri-lo. Mas, de qualquer forma, ela quis atingi-lo fisicamente. Mas foram golpes fortes, senão não teria acontecido isso com a faca. Sim, foram golpes. A intenção dela pode ser discutida. Agora, o fato fica um pouco difícil de ser discutido. Mas na hora que ela fala que, infelizmente, não matou ele, fica difícil alegar que ela não desejasse esse final, né? Mas, para isso existe o inquérito policial, para isso existe a investigação. Para comprovar qual história ou qual o misto entre as duas histórias é o real, né? É a realidade. E às vezes pode ter até mais de dois lados, né? Mas nesse caso a gente tem o lado do João e tem o lado da Bruna. E às vezes há um meio termo entre isso, em que as pessoas, às vezes, quando contam de uma forma, não que mintam, mas floreiam um tanto, dão um peso maior. E é necessário que o inquérito traga isso para a verdade.